Há duas questões a serem examinadas neste momento. A primeira, a questão dos mísseis lá na Polônia, que está ainda repercutindo de forma muito negativa dentro da aliança da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E segundo, a ofensiva maciça de artilharia da Rússia dentro da Ucrânia. O que observamos desde sábado, domingo, segunda e terça-feira é que a Rússia ela iniciou uma grande ofensiva aérea de forma muito organizada, coordenada em diversos pontos que vamos comentar mais à frente. E junto com isso, veio aquela retórica ainda em grande constância de narrativa por parte da OTAN e de Zelensky, mesmo após a OTAN e os Estados Unidos confirmarem que o míssil disparado que caiu lá na região da Polônia era de fato um míssil antiaéreo S-300 mais antigo, é claro, da Ucrânia. E o que isso significa nesse ponto? Que Zelensky armou uma armadilha para a OTAN que, por sorte, não caiu, mas no futuro poderá não ter a mesma sorte. Acusaram diretamente a Rússia de ter planejado todo este ataque e de forma deliberada. E rapidamente, na época, em 15 de novembro, que esse ataque foi efetivado, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, confirmou que, de fato, não houve qualquer indício dos ataques por parte da Rússia. Poderia, sim, a partir das investigações, concluir que não foram eles. Até a Turquia, dentro da aliança, falou que os termos utilizados neste momento pelos russos são suficientes para eu acreditar neles. Vejam só que gravidade é essa. E a investigação começou participando tanto os russos quanto as autoridades da Ucrânia, da OTAN e também dos Estados Unidos confirmaram que o desfecho, o artefato, veio de fato do território e das mãos ucranianas. Um analista de um importante site de comunicação do Ocidente, ele disse que de fato a OTAN ela caiu nessa armadilha através da retórica de Kiev, através da retórica de Zelensky, que tentou incriminar os russos, forçando assim, é claro, em consequência disso, a OTAN iniciar um conflito que poderia ser a Terceira Guerra Mundial contra a Rússia. Vejam que perigoso que chegou a este ponto dessas acusações de ambas as partes. E aqui, como que ele até questionou essa situação e como que Washington e Kiev, quando houve esse ataque, como que Washington e Kiev não estava ciente que esse míssil ele foi disparado pelos ucranianos, sendo que até um militar, logo após este desfecho, ele constar em seus radares e informar o comando da OTAN que houve uma varredura em seu radar deste caça aéreo que não foi identificado. Dizem que se trata de um F-16, mas ainda não há informação sobre isso. Foi identificado esse míssil percorrendo o espaço aéreo da Polônia e caindo logo em seguida após alguns minutos de voo. E é claro que provavelmente esse radar, ele sentiu esse radar desse míssil, na verdade, o míssil em seu radar, ele sentiu ali a presença de um equipamento quente e atacou um caminhão que estava passando na região, um caminhão polonês, ceifando 2 pessoas. Mas como que Washington e Kiev não sabiam disso? Não sabiam que os mísseis vieram da Ucrânia? Por que demorou tanto para o Washington confrontar Kiev e de imediato iniciar uma investigação? Sendo que eles têm tantos aparatos ali de identificação, eles têm tantos aparatos de traçar em seus mapas e varredura o calor da onde que saiu esses mísseis.
Então fica essa questão, fica essas dúvidas pairando no ar e que ainda Kiev e ainda Zelensky mantêm essa narrativa forte que se traduz em uma tentativa de colocar a OTAN em uma armadilha contra a Rússia e assim as duas organizações, ou seja, a nação russa e a OTAN e os Estados Unidos, iniciarem um confronto direto de grandes dimensões. E o fato que eu vou trazer aqui à tona são as ofensivas da Rússia, as ofensivas aéreas que continuam, mesmo perdendo território. Putin mantém a sua ofensiva, que nada mais é que os ataques de mísseis de cruzeiro, bombas, início de ataques de drones contra diversos pontos, tanto no sul, quanto no norte, quanto no leste, principalmente no leste. Principalmente contra quê? Infraestruturas críticas, elétricas e comunicação mais elétricas. Isso mostra que Putin está mantendo a segunda fase a partir do comando de Sergei Surovikin, aquele general que foi admitido para controlar aquela guerra da Rússia ali na Ucrânia. Vejam só que, segundo o próprio governo, as Forças Armadas da Ucrânia, eles constaram que 50% de toda a infraestrutura elétrica da região está ruína e mais de 70% foram atingidas. Só que 50% já não estão mais funcionando. E como que isso não é falado? Como que isso é escondido dos meios de comunicação do Ocidente? Precisamos trazer aqui o que foi dito pelos próprios ucranianos. Nada demais, por favor. Por favor, nada demais. Mas vejam só como esse jogo de narrativa é sujo. Essa guerra de informação é suja de um lado. Os russos têm todo o seu mérito de serem também mentirosos, de atacarem uma nação soberana. Com certeza. Mas ele também tem as suas verdades, e os ucranianos também têm as suas verdades. Vejam só, a Ucrânia ela vem batalhando bravamente no corredor Mykolaiv-Krivoy, que a gente veio aqui conversando há muitos anos, quase, ou seja, de tanto que a gente vem conversando aqui, que parece que são anos que a gente vem conversando sobre isso. E nada foi feito para mostrar a verdade sobre a situação. O que o Ocidente tem feito? Fomentando mais o conflito com mais equipamentos de defesa aérea, para tentar bloquear esses bombardeios, essas operações aéreas da Rússia. E da onde que estão vindo esses bombardeios? Amanhã eu vou falar sobre um vídeo sobre isso, sobre essas questões, e na quinta-feira também. Da onde está vindo? Quais os locais que esses ataques estão vindo? Principalmente da nova formação que a Rússia vem fazendo em Luhansk e Donetsk. Ou seja, as tropas que estavam no sul, no Kherson, foram transferidas para esta região. E a maior concentração dos lançamentos estão saindo dessas posições de Luhansk, Svatov, Kremina, Kramatorsk está sendo bombardeada, principalmente visando os comandos das forças da região, ali das Forças Armadas da Ucrânia. E esses, segundo especialistas, esses ataques vão causar apagões em massa em toda a Ucrânia, mesmo a população fazendo o racionamento que o governo de Kiev solicitou. Não há outra saída. Ou eles recuperam essas redes destruídas elétricas em rápido curso, ou o inverno vai estar aqui dia 1º de dezembro até 28 de fevereiro e vai devastar toda a região. E vamos deixar aqui um ponto que ninguém está falando, que é o deslocamento dos cidadãos de Kherson, do sul, e também na região ali de Mykolaiv, e também ao norte, onde são as regiões mais frias da Ucrânia, estão sendo retirados pelo governo de Kiev. Alguns, não todos. Alguma mobilização parcial está sendo realizada. Porque o inverno está chegando e eles sabem que essas regiões foram destruídas em suas redes de infraestrutura. Ali, região de Kherson, Mariupol, perto de Zaporizhia também. Então ninguém está falando, mas o blackout vai chegar, o inverno está vindo muito rigoroso e Kiev realmente não tem mais o controle sobre essas estruturas, não tem mais controle sobre bloquear essa agressividade do inverno que vai chegar e vai causar realmente muitos estragos e mesmo com racionamento haverá muitos apagões. Senhores, mais um vídeo.
importante sobre este conflito, um vídeo bem breve. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem o sino de notificação, se inscrever lá no nosso Twitter e no nosso Instagram pela @areamilitarov e também, se possível, doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitarov@gmail.com, e vai ajudar e muito o nosso canal, que vem tendo suas monetizações bloqueadas pelo YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.